Queridos irmãos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Isso é breve. Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do verso 1. Amém? Certa vez, às margens do lago de Genezaré, quando a multidão se comprimia junto a Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores haviam desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando ele num dos barcos, o que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra e, sentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai mais para dentro do lago e lançai as vossas redes para a pesca. Simão disse: mestre, trabalhamos a noite toda e nada pescamos, mas por causa da tua palavra, lançarei as redes. Feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a se romper. Acenaram então aos companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. Eles foram e encheram ambos os barcos, tanto que quase iam a pique. Ao ver isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois com a pesca que haviam feito, a admiração tomara conta dele de todos os que o acompanhavam, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E depois de levar os barcos para a terra, eles deixaram tudo e o seguiram. Irmãos, Jesus está aqui no seu primeiro ano de ministério. Esse momento é marcado pela pregação do Evangelho, pelo anúncio do reino de Deus, por muitos sinais, curas e prodígios ali na região da Galileia. Um ano antes desse acontecimento, Pedro, André, Tiago e João, que foram aqui citados, pescadores de ofício, conheceram Jesus. Esse relato está lá em João, capítulo 1, a partir do verso 35. E um ano antes, eles passaram a seguir Jesus, mas seguiram Jesus por um curto período de tempo, e depois voltaram ao seu negócio, que era o negócio da pesca. Agora, depois de um tempo, afastados, eles se encontram, ou melhor, Jesus encontra eles. Jesus vai ao lugar onde eles estavam, o seu local de trabalho. E aqueles homens são encontrados numa condição de cansaço. A Bíblia diz que eles haviam tentado pescar a noite inteira. Estavam lavando as redes. Era comum, depois de um tempo de pesca, trazerem as redes para lavar, tirarem essas sujeiras, algum tipo de alga, ou até mesmo fazer emendas na rede, porque elas poderiam ter se partido no contato com alguma pedra, alguma coisa parecida. E eles estavam ali fazendo esse procedimento, que era um procedimento rotineiro na vida dos pescadores. Jesus chega, e ali, à beira da areia da praia, o texto aqui fala lago, porque verdadeiramente é um lago de água doce, enorme. São 23 quilômetros de comprimento, se eu não me engano, por 14 de extensão, é muito grande, por isso que eles acabam chamando de mar da Galileia, mas é um lago, porque é de água doce. Jesus chega ali para continuar anunciando a mensagem do reino. Mas a Bíblia diz que é uma multidão, e essa multidão está comprimindo Jesus, e as palavras de Jesus não alcançariam todos, sendo que ele estava apertado por aqueles que estavam mais próximos. Jesus, estratégico como ele era, inteligente como ele era, conhecedor de tudo,
ele vê o barco de Pedro, e ele pede a Pedro, Pedro, afasta um pouco o barco para dentro do lago, porque eu vou usar o barco. E Jesus usa o barco como plataforma para pregar, o seu púlpito. Se afasta um pouco, de forma que toda a multidão pudesse enxergar ele, e a areia da praia vira a igreja. A areia da praia é o local onde as pessoas estão ali. Então Jesus, ele formata tudo para a sua pregação, e como ele é conhecedor de todas as leis naturais, ele sabia que as águas funcionariam, de certa forma, como condutor da sua voz, como um mecanismo acústico, onde as pessoas poderiam ouvir ele melhor. Jesus conhece tudo, ele sabe o que ele faz, ele se aproveita de todas as oportunidades para que o evangelho chegue às pessoas. E aqui, irmãos, como eu estava pensando um pouco sobre isso, uma aplicação para a nossa vida, né? Jesus se utilizou da água do mar, Jesus se utilizou do barco, Jesus se utilizou da areia da praia, para que a mensagem do evangelho fosse pregada, para que o maior número possível de pessoas pudesse ser alcançado pela mensagem, porque se ele ficasse ali no bolinho, ali na praia, talvez nem todo mundo que estava conseguiria ouvir a sua voz, mas lá de longe eles conseguem ouvir. A água funciona como um equalizador da sua voz. Eu estava pensando um pouquinho sobre isso, como hoje a gente tem a possibilidade de fazer o mesmo que Jesus fez. Você não precisa ir para um barco, na praia, para pregar quem está no meio do mar, para quem está na areia. Mas hoje existem muitas oportunidades para você equalizar a sua voz, para fazer com que ela alcance outros rincões, outras pessoas, mais até do que Jesus alcançou. Porque hoje você tem janelas para o mundo na internet, através das suas redes sociais. Você pode usar a sua rede social como plataforma, como Jesus usou aquele barco, para falar do evangelho, para anunciar a boa nova da salvação. Mas, irmãos, me perdoe com a franqueza da palavra, você sabe o que eu estou vendo crente fazendo na internet hoje, em rede social? Dancinha. Eu não estou dizendo, irmão, que você não pode usar a sua rede social para um momento mais lúdico, de descontração, mas a gente tem tanto privilégio na nossa geração. Jesus tinha tanta dificuldade com o seu momento, e a gente hoje tem tanta facilidade e não usa de forma adequada. Você já pensou se todas as pessoas da igreja aqui, que eu acho que mais de 90% das pessoas têm rede social, usar suas redes sociais para anunciar a mensagem do reino? Quanta gente não seria alcançada? Quanta gente não ouviria essa palavra? E não só em Piauí, porque você tem amigo fora daqui. E você tem amigo que vai se interessar pelo que você disse e vai replicar a sua mensagem para outros amigos que você nem sabe onde vai chegar. Você já pensou que coisa boa é você chegar no céu, na glória, e encontrar uma pessoa, e ela chega ali, e ela lhe cumprimenta, lhe agradece, lhe abraça, porque ela foi alcançada por Jesus por conta da sua mensagem. Você, mas eu nunca te vi na vida. E ela diz assim, mas você se lembra daquela mensagem que você postou na rede social naquele dia? Aquela mensagem foi replicada por tal pessoa, que foi replicada por tal pessoa que chegou a mim. Já pensou que surpresa agradável? Jesus nos ensina que a gente precisa aproveitar tudo que está ao nosso alcance para fazer com que essa mensagem do reino da salvação chegue a outras pessoas. Mas voltando aos discípulos, eles estavam cansados. Uma noite de trabalho sem resultado. Coisa ruim é você trabalhar e não ter resultado, não é isso? Coisa ruim é você se afadigar numa atividade e você perceber que aquilo não trouxe um resultado positivo. Essa era a sensação vivida pelos discípulos de Jesus. Acontece muitas vezes isso conosco também. A gente trabalha, a gente não alcança nenhum bom resultado. A gente se esforça nos negócios, a gente se esforça nos estudos, a gente se esforça na família, nos relacionamentos sociais, e a gente às vezes se frustra porque a gente não tem uma boa colheita. Ou quando essa colheita vem, ela é uma colheita insignificante. Pensa aqui comigo, gente que às vezes dedica a um concurso público e fica ali anos e anos estudando e faz aquele concurso almejado e não consegue um bom resultado. É frustrante. Ou se não, um aluno que está saindo aí do ensino médio e estudou para fazer o Enem, não tem um bom resultado, faz um vestibular, não alcança, e ali investe uma boa parte da sua vida num cursinho, não alcança, o resultado não vem. É muito frustrante, é decepcionante. E eu estou dando aqui apenas alguns exemplos para muita coisa que pode acontecer na nossa vida.
Muita coisa. Você trabalha para um projeto e quando tudo parece que vai acontecer, o resultado não vem. Eu queria pensar um pouco, a partir desse exemplo, irmãos dos discípulos, hoje, como é que a gente pode, baseado nessa história, alcançar melhores resultados na vida? Na vida profissional, na vida acadêmica, mas acima de tudo na vida espiritual. Por quê? Porque quando Jesus termina essa história, o melhor resultado alcançado não foi o da pesca. Não foram os grandes peixes, que quase que fizeram que os barcos afundassem. O melhor resultado foi o entendimento que Pedro teve de Jesus: Senhor, se afaste de mim, porque eu sou pecador. O melhor resultado que a gente pode ter na vida, irmãos, é aquele que a gente se dedica ao Senhor, e nessa dedicação ao Senhor a gente conhece mais dEle. E ao se aproximar mais dEle, a gente entende quem Ele é. E isso se torna relevante para nós. Pedro entendeu: Jesus, o Senhor é Deus. Afaste de mim, porque eu sou pecador. E quando a gente entende, a gente cresce no conhecimento do Senhor, o que é bom disso é que Deus não nos humilha, Deus não nos joga fora, quando a gente entende que a gente não é grande coisa. Jesus diz: a partir de agora eu vou te fazer pescador de homem. Agora é que a sua vida realmente vai começar a dar resultado. Mas eu quero pensar um pouquinho aqui em 3 princípios para a nossa vida, para melhores resultados. Seja ele em que área da vida for, baseado na situação aqui da pesca maravilhosa. Primeira coisa que a gente precisa entender, irmãos, veja bem, quando Jesus ele dá uma ordem: olha, vá ao lugar mais fundo e lance as redes. Jesus não estava falando com amador. Jesus não estava falando com principiante. Jesus estava falando com pescadores experientes. Aliás, Pedro tinha sociedade com os filhos de Zebedeu, né? E ali eles juntos granjeavam os recursos para a sua vida. Era a sua fonte de negócio. Então eles já tinham pescado N vezes naquele lugar. Eles conheciam aquilo como a palma da mão. Eles tinham as técnicas necessárias. Eles tinham habilidades. Eles tinham os recursos. E eles tinham conhecimento. Muitas vezes na vida a gente vai reunir tudo isso: técnica, recurso, conhecimento, habilidade, conhecimento. Você vai reunir tudo isso na sua vida, e aí parece que a receita do bolo está pronta, né? Agora é só jogar tudo junto que vai dar certo. O resultado disso é sucesso. Mas eles tinham tudo isso e não tiveram sucesso, tiveram fracasso. Aprenda uma coisa na vida: o sucesso nem sempre vem apenas com esses elementos. Eles são fundamentais, não estou dizendo que não são. Você precisa se preparar, você precisa se qualificar, você precisa estudar, você precisa se desenvolver, mas eu quero dizer que você pode ter estudo e ser frustrado, e os resultados não serem os melhores. Porque existem algumas outras coisas que precisam ser colocadas juntos a esses ingredientes. E são sobre essas coisas que eu quero falar rapidamente nesta manhã. O que esse relato nos ensina sobre a gente alcançar melhores resultados na nossa vida. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção dos irmãos no texto aqui é que Jesus chega ali, né, junto ao lago de Genezaré, ou lago da Galileia, que é outro nome, e ele vê 2 barcos juntos à praia, né, que são os barcos de Pedro e André e Tiago, de João. E aí Jesus olha para aqueles barcos. Lembra o que eles tinham feito na noite anterior? Pescado a noite toda. A noite toda. Estavam cansados, os barcos estavam lá, de certa forma, atracados, ali na margem do lago, e eles estavam lavando a rede. Então, eles estavam cansados. Estavam afadigados depois de uma noite inteira de trabalho. Jesus chega, fala para Pedro assim: Pedro, está vendo o teu barco lá? Eu quero que você agora deixe de fazer o que você está fazendo, lavar as redes, e você vai lá, entra de novo, vai nadar até o barco, e vai colocar numa posição assim para mim, para que eu possa usar o seu barco como púlpito, como plataforma. E assim Pedro vai e faz. Eu quero que você volte a pensar comigo. Pedro já tinha algum tempo que tinha voltado aos seus negócios e distanciado um pouco da caminhada com Jesus. Então ele faz isso. O barco era de quem? De Pedro. Barco é recurso, propriedade, um bem. No caso de Pedro, um recurso relacionado ao seu trabalho, uma ferramenta de trabalho. Guarde isso. Pedro está cansado, para
aquilo que ele estava fazendo, que era lavando as redes. Pedro era homem, como eu sou homem. Homem aqui eu estou falando de gênero mesmo, não estou falando, né, de forma geral. Homem. Todo homem que está aqui, eu acho que vai concordar com o que eu vou falar assim. Qual é o homem que gosta de ser interrompido quando começou uma tarefa? Quem gosta, levanta a mão. Está vendo aí, esposas? Quando vocês pedem para a gente fazer coisa, depois de vocês terem mandado fazer uma coisa, aí vocês pedem para a gente parar no meio para fazer outra, seus maridos adoram aí, ó. A gente adora isso. Homem, aprenda um negócio, faz uma coisa de cada vez. Homem não sabe fazer duas coisas de cada vez. Se você pedir para o seu marido fazer duas coisas de cada vez, ele não vai fazer nenhuma direito. E ainda vai ficar injuriado com você. Pedro era assim. Você acha que ele gostou? Ele estava lavando a rede. Aquele negócio de um trabalho doido. Jesus manda ele parar para entrar na água, nadar, já estava cansado, colocar o barco numa determinada posição para Jesus chegar ali. É lógico que ele não gostou desse negócio. Não gostou, não. Mas ele faz. Pedro dedica duas coisas aqui a Jesus. Apesar de sua possível indignação. Seu tempo, que ele teve que abrir mão do seu tempo, da atividade que estava fazendo para fazer uma coisa para Jesus. E ele abriu mão do quê? Do seu recurso. Ele emprestou provisoriamente para Jesus o seu barco. Você sabe o que eu aprendo, irmãos? E a gente sabe que está tudo na relação aqui da pesca maravilhosa, do resultado final. Você sabe o que eu aprendo sobre melhores resultados na vida? Que melhores resultados na vida vêm quando a gente coloca a serviço de Jesus a quem a gente tem. Pedro colocou a serviço de Jesus o que ele tinha, seu tempo e seus recursos. Às vezes a gente quer melhor resultado na vida, mas a gente atropela a primeira premissa para ser bem sucedido na vida. É que é priorizar Jesus. É dedicar a Jesus o melhor do que somos e o melhor do que temos. Aí o jovem vai para a faculdade. E ele quer uma carreira brilhante na faculdade, mas quando ele chega na faculdade, ele esquece de Jesus. Não tem mais tempo para Jesus. Ele não dedica nem tempo, nem recurso para Jesus. Como é que essa matemática vai fechar? Não fecha. Pedro dedicou o seu tempo, ainda que estivesse cansado, e dedicou aquilo que ele tinha. E por que a gente alcança melhores resultados quando a gente faz isso? Porque eu aprendi uma coisa. Jesus abençoa tudo aquilo que ele toca. Jesus abençoa tudo aquilo que ele usa. Quando Jesus usa o barco de Pedro, Jesus abençoa o instrumento de trabalho de Pedro. Agora você vai ter resultado, Pedro. Irmãos, nós precisamos dedicar o que nós temos, o que somos ao Senhor. Nós precisamos dedicar o melhor do nosso tempo. A gente precisa dedicar o melhor dos nossos recursos. Porque isso tem a ver com a nossa vida. Por isso que a gente fala de dedicação de vidas e bens. Quando você dedica o que é material ao Senhor, aquilo precisa ser uma consequência, uma extensão do que você é. Porque antes de aceitar a sua oferta, Deus quer a sua vida. Se a sua vida ela não vem junto com a sua oferta, essa oferta faz diferença só no caixa da igreja, mas não faz diferença para Jesus. Lembra que Jesus falou sobre a viúva pobre? Ela ofertou mais do que os outros. Porque os outros ofertaram mais financeiramente, mas a vida não estava correlacionada à oferta. O que você tem, o seu tempo, faça uma análise de como isso tem de ser dedicado ao Senhor. A Bíblia diz em Provérbios que honra o Senhor com as primícias de tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros. Você vai ser abençoado. Por que Deus é caprichoso em dizer assim, honra o Senhor com a primícia, com a primeira parte? Por que esse capricho da parte de Deus, da primeira parte? Se for da última parte, não é o mesmo valor? Porque, irmãos, o capricho está na palavra que antecede primícia, é honra. Quando você dá da primeira parte, você diz, Senhor, o Senhor é mais importante do que as minhas contas a pagar. O Senhor é mais importante do que o financiamento do meu carro, do que o financiamento da minha casa. Senhor, a primeira parte é do Senhor, porque o Senhor me deu os outros tudo. Então, eu vou consagrar ao Senhor. Irmão, quando a gente entende isso, e de que a gente dedica o que a gente tem, o que a gente é, o nosso tempo ao Senhor, você pode esperar, o que vai restar para você é colher uma semeadura abençoada e bendita.
Os melhores resultados têm relação com isso. Quem planta pouco, colhe pouco. Mas quem planta muito, colhe muito. Deixa eu falar uma coisa a você. Não é para levantar a mão. Não quero constranger ninguém. Só pensa. Você já leu a Bíblia toda? Agora pensa quantos anos de vida cristã você tem. Para você que não leu a Bíblia toda, apesar de alguns anos de vida cristã, deixa eu falar uma coisa para você. Você sabia que se você dedicar 50 minutos todos os dias só para ler a Bíblia, com 90 dias você já leu ela toda? Se você dedicar 50 minutos do seu dia para ler a Bíblia, 90 dias você leu ela toda. 90 dias são o quê, irmãos? 3 meses. Isso significa que em um ano, se você for nessa rotina, você lê a Bíblia toda 4 vezes. Aí tem gente que fica 20 anos na igreja e nunca leu a Bíblia toda. Você está dedicando seu tempo ao Senhor? Aí você quer melhor resultado como? O que Deus disse para Josué? Lê esse livro, medita nele, tenha cuidado de você fazer segundo esse livro, porque você vai ser bem-sucedido. Resultado. Pedro dedicou ao Senhor. Pode usar o barco. Pedro dedicou o seu tempo. Jesus abençoa aquilo que ele usa. Se você dedicar os seus recursos ao Senhor, Deus vai abençoar os seus recursos. Se você dedicar os seus estudos ao Senhor, Deus vai abençoar os seus estudos. Se você dedicar o seu trabalho ao Senhor, Jesus vai abençoar o seu trabalho. Porque onde Ele coloca a mão, o negócio fica bom. O problema é que às vezes a gente não deixa Jesus colocar a mão naquilo que é nosso, que Ele mesmo nos dá. Então, coloque a serviço de Jesus o que você tem, aquilo que você é. Quando Pedro faz aquilo, termina a pregação, Jesus dá uma ordem para Pedro. O que Jesus fala? Lança-te ao mar de novo. Vai para determinado lugar e ali lança as redes. Qual foi a palavra de Pedro? Pedro disse assim, mestre, verso 5. Trabalhamos a noite toda e nada. Observe em que momento do dia Pedro trabalhou tentando pescar. À noite. Tempo de pescar é à noite. Porque à noite, para pregar a gente tem que até estudar até sobre pesca, sobre esses negócios. Eu estava estudando sobre pesca, à noite os peixes vêm para a superfície. Peixe não gosta de coisa muito iluminada. Normalmente, durante o dia, os peixes vão para o fundo, porque eles não gostam da superfície, porque os raios solares estão ali, e principalmente os peixes menores se tornam presas fáceis dos peixes maiores. Então, eles vão para o fundo e se escondem. Então, o tempo de pescar, principalmente ali na região da Galileia, era de noite. Quando Pedro responde assim, Senhor, a gente pescou a noite toda, no momento oportuno, na hora certa de pescar, e não pegou nada. O Senhor agora de dia está mandando a gente pescar? Esse negócio vai dar certo, não. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos, e aqui está a premissa. Qual foi o resultado da pesca? Um cardume de peixe entrou lá, o negócio ficou tão pesado que quase que eles perdem o resultado da pesca. Pescou de dia. E a gente precisa entender uma coisa, para melhores resultados na vida, a gente vai alcançá-los quando a gente agir no tempo de Deus. Às vezes a gente quer apressar as coisas, ou em alguns outros momentos a gente empurra com a barriga coisa que já devia ter sido feito. A gente erra no tempo. Falei um pouco sobre isso esses dias aqui atrás. Aprenda a agir no tempo de Deus. Jesus disse, não, é para lançar agora. Eu sei que vocês pescaram a noite toda. Eu sei que na cabeça de vocês esse é o tempo melhor, mas eu estou dizendo aqui que o tempo melhor é agora, é de dia em determinado lugar. Aprenda a agir no tempo de Deus, que os resultados serão melhores. Cuidado com a precipitação e cuidado com a procrastinação. Não se antecipe, não coloque os pés pelas mãos e nem empurre com a barriga. Aprenda a discernir a voz de Deus para o tempo certo da sua vida de determinadas decisões, para determinados projetos.
Uma coisa certa no tempo errado se torna uma coisa errada. Por exemplo, casamento é coisa de Deus, sim ou não? Família é coisa de Deus, sim ou não? Mas quando dois adolescentes que não tem nem onde cair vivo, porque morto a gente cai em qualquer lugar, se unem num relacionamento que não vai levar para lugar nenhum, que vai ser uma licença para o pecado, acaba pecando, aí vem uma gravidez indesejada. O que acontece? Atropelou etapa. Aí pai vai ter que sustentar, mãe vai ter que sustentar, filho vai ter que ser criado pelos avós, um lar sem estrutura nenhuma. Deus, por sua graça e misericórdia, sustenta. Amém, irmãos? Mas é o projeto? É o ideal? Aí eu te digo uma coisa, família é coisa certa? Filho é coisa boa? Mas se vier antes do tempo, na hora errada, vai trazer problema, sim ou não? Vai. Então uma coisa certa, um tempo errado, acaba se tornando uma coisa errada. O que Jesus está nos ensinando aqui? Aprenda a discernir o tempo dele na sua vida. Aí você fala, pastor, como é que eu sei que o tempo de Deus para mim chegou para determinada situação, para aquele projeto, para a faculdade, para o namoro, para esse tipo de coisa? Ah, irmão, Deus fala, amém? Deus não falou com Pedro? Pedro, é aqui e agora. Jesus falou, aprenda a ouvir a Deus através de sua palavra. Deus vai falar com você pela palavra, irmãos. Ouça a Deus pela palavra, aquiete-se diante da palavra. Deus vai usar homens e mulheres, mentores segundo seu coração que estão aqui na palavra. Deus pode usar o profeta Jeremias, Ezequiel, Isaías. Deus pode usar Mateus, Marcos, Lucas, João. Deus pode usar esses homens, essas mulheres de Deus. Pode usar Ruth, pode usar Esté para falar com você na vida que eles tiveram, para que você saiba o tempo certo de fazer determinadas coisas. Deus pode usar homens e mulheres da palavra de Deus até para te ensinar com os erros dele. Por exemplo, Abraão e Sara erraram porque não discerniram o tempo de Deus. Vão fazer um filho através da escrava. E a dor de cabeça veio. Então a palavra de Deus está nos ensinando o tempo todo. Pedro teve, junto com os outros discípulos, junto com aqueles pescadores, um resultado maravilhoso. Por quê? Porque colocou os seus ouvidos a serviço de Jesus, a serviço da palavra. Mas Deus nos fala através de outras formas. Deus usa pessoas para nos falar. Multidão de conselheiros, sabedoria. Deus vai usar gente para falar com você. Sabe? Para te dar conselho. Gente dele. Gente cheia do Espírito Santo. Gente com conhecimento. Gente com experiência. Gente com vida. Que às vezes até quebrou a cara em determinadas coisas. Que pode te aconselhar. Para você não quebrar a cara. Gente com vivência. Jovens, adolescentes, ouçam seus pais. Eles já passaram por coisas pelas quais vocês ainda vão passar. E ouçam os conselheiros, vão querer privar vocês de situações ruins da vida. Deus fala. Deus fala. Tempo certo. Para determinada coisa. Deus fala conosco através das circunstâncias. Através das adversidades. Às vezes Deus grita conosco através das circunstâncias. Através de uma tragédia. Deus nos encaminhando para um propósito seu na vida. Irmãos, tem coisa na nossa vida que só vai acontecer diante de uma circunstância assim. Ontem eu estava conversando com um pastor amigo meu, que dizia sobre outro pastor amigo nosso, assim, olha, ele tem alcançado determinados lugares que ele não alcançaria, por conta dos grandes problemas que ele vive. O problema dele se tornou a ponte para o Evangelho. Deus nos fala através das circunstâncias. Tem coisa que vai acontecer na nossa vida diante de uma circunstância adversa. Tem decisão que você vai tomar na sua vida que você não tomaria se Deus não lhe pressionasse diante de uma adversidade. É Deus falando. Aprenda uma coisa, quando Deus falar, esse é o tempo certo de agir. Melhores resultados vêm quando a gente concilia a nossa agenda com a agenda de Deus. Era a promessa de Deus o povo, quando saiu do Egito, entrar na terra prometida? Era ou não era? Mas quanto tempo eles ficaram no deserto? 40 anos. O tempo de Deus foi 40 anos. Eles não deviam entrar antes. Eles não estariam preparados para entrar antes. Tem coisa que a gente quer antecipar, mas que a gente precisa esperar os 40 anos. Aqui eu não estou falando literalmente, tá, irmão? Não fica desesperado. Mas a gente precisa esperar os 40 anos de Deus. Aprenda a agir no tempo de Jesus.
Ele sempre é o tempo certo para nós. Eles achavam que o tempo certo de pescar era à noite. Humanamente falando, era à noite. De dia, o mar não está para peixe. Mas Jesus disse, é agora. Eu quero dizer que quando o tempo de Deus chegar na sua vida, ainda que no prognóstico humano não seja o tempo certo, Deus vai fazer chover na sua rede. Todo mundo vai falar assim, não, agora não dá certo não, mas se Jesus mandar, essa é a hora. O terceiro e último conselho que a gente absorve, né, desse princípio dessa palavra, sobre melhores resultados na vida. Quando os peixes caíram na rede, o texto nos diz que Pedro estava lá, verso número 7. Aliás, vai a partir do verso 6. Feito isso, apanharam a grande quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a se romper. Acenaram então aos companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. Eles foram e encheram ambos os barcos, tanto que quase iam a pique. Deixa eu te falar uma coisa. Se Pedro está sozinho, ou se ele está só com mais um, ele ia conseguir esse resultado? O peixe entrou na rede, mas ia sair. A rede ia estourar. Porque eles não iam conseguir levantar a rede. O que foi fundamental aqui para o resultado ser sustentado? Os peixes não se perdessem? Os companheiros. Não foi isso que aconteceu? Os companheiros que estavam no outro barco vieram para ajudá-los. E aqui está o princípio para a gente alcançar melhor resultado na vida. A gente alcança melhor resultado na vida quando a gente não tenta fazer tudo sozinho. Por que tem gente que não trabalha, se afadiga e não consegue? Porque está tentando fazer tudo sozinho na vida. Não aceita ajuda de ninguém, não elege companheiros de jornada para a vida. Irmãos, na vida você vai precisar de companheiros de jornada, de gente do seu lado, para segurar a rede em determinado momento, quando a carga estiver pesada demais. Deus nos fez para viver em comunidade, em família, por isso que igreja é corpo. E nós precisamos uns dos outros. Não se isole. Não acha que você consegue fazer tudo sozinho. Peça ajuda. Construa relacionamentos. Gente para estar ao seu redor. Construa um conjunto de relacionamentos que lhe dê suporte. A gente tem que construir relacionamentos na família. A gente tem que construir relacionamentos no trabalho. Aonde quer que a gente esteja. Porque é esse tipo de gente que vai estar conosco para que o projeto e o resultado não se perca. E eu vou dizer uma coisa boa é você comemorar um bom resultado em equipe. É muito melhor. Há mais alegria. Agora, tem um detalhe. Quem foram os companheiros aqui que salvaram o resultado? Outros pescadores. Então, irmãos, tenha sabedoria ao eleger as pessoas que vão andar a segunda milha com você na vida. Que vão trazer para você, diante de Deus, melhores resultados. Tem que ser gente que pensa parecido com você. O que eu quero dizer com isso? Tem que ser gente crente, tem que ter gente, tem que ter a mente de Cristo. Não pode ser gente que destoa totalmente de você. Pescadores, habilidade de pescadores. Primeiro, eles sabem trabalhar em equipe. Então, irmãos, eleja gente que saiba trabalhar em equipe, que não seja estrela, que não seja, primeiro eu. Tem gente que não consegue fazer nada se ele não estiver no holofote. Esse tipo de gente não sabe trabalhar em equipe. A equipe para ele é sempre para servir ele, não trabalha junto. Quer ver outra coisa que pescador é? Corajoso, porque trabalhar, mar aberto, a água não tem cabelo, irmãos. Deu problema no motor do barco, deu um buraco ali, o negócio fica feio, você não tem para onde correr não tem para onde segurar não. Então tem que ser muito corajoso para enfrentar a tempestade. Eleja gente de coragem para andar com você na vida. Porque tem gente que desanima a gente. Tem gente que coloca a gente para baixo. Então eleja gente de coragem, de fibra, que tem coragem de enfrentar as adversidades da vida para ser referência e exemplo para você. Todos os pescadores tinham gente perseverante, gente que não desiste ao sinal da primeira dificuldade. Então você tem que estabelecer esse tipo de característica para a gente que vai andar com você. Gente resiliente, gente que aprende,
com as circunstâncias da vida. Porque quando a gente traz esse tipo de gente para o nosso lado, aí você pode ter certeza que você vai alcançar resultados melhores. Quantas vezes eu me lembro, na época colegial, estava com dificuldade num assunto, não conseguia entender o que o professor falava, aí fazia um grupo de estudo, 2, 3 colegas da sala que tinham um melhor desempenho daquilo, aí eles vinham e eu aprendia. Daqui a pouco eu estava tirando melhores notas nas provas. Por quê? Elegi companheiros para a viagem, para a jornada. E a pergunta que fica é, quem é que você tem elegido para andar com você? Para ser seu companheiro de jornada, para segurar a rede. Melhores resultados vêm quando a gente faz a coisa junto. É por isso que no ministério, na igreja, a gente precisa ter interdependência. Todos os ministérios precisam ser dependentes uns dos outros. Porque senão viram diversas igrejas dentro de uma igreja só. Precisam falar a mesma língua, precisam ter a mesma visão. E isso dá o tom da unidade. Então, irmãos, são esses 3 conselhos para melhores resultados na vida. Coloque o que você tem, o que você é, os seus recursos a servir de Jesus. Jesus abençoa tudo aquilo que Ele toca. Haja no tempo de Deus, aprenda a discernir o tempo de Deus para as decisões que vão trazer os resultados. Ouça Deus pela palavra, ouça Deus pelas pessoas, ouça Deus pelas circunstâncias. E não tente fazer tudo sozinho. Não seja egoísta, não seja estrela. Aprenda a compartilhar a vitória com outras pessoas, porque elas vão sustentar você nos momentos em que o resultado estiver para escapar das suas mãos. Só para lembrar, você lembra de Moisés lá na vitória lá sobre os inimigos, eles levaram lá Moisés para cima do monte, ele tinha que ficar com as mãos levantadas, só que uma hora a gente cansa de ficar com a mão levantada, aí estava Arão ali, né, os filhos de Arão, sustentando as mãos de Moisés com o cajado. A vitória não seria possível se Moisés estivesse sozinho. É melhor compartilhar a vitória junto, uns dos outros. Amém? 3 conselhos para a nossa vida, para melhores resultados. E como eu disse, o melhor resultado nem foi a pesca, foi o entendimento que Pedro teve de que Jesus é o verdadeiro Deus. Esse é o melhor resultado na vida, é quando a gente entende que Jesus é tudo que nós temos. O que Ele nos dá é recurso, mas Ele é a nossa verdadeira riqueza. E quando você se aproxima de Jesus, entendendo quem Jesus é, Jesus faz mais através da sua vida. Pedro, doravante a partir de hoje, você será meu instrumento, pescador de homens. Você será o barco que eu vou usar para alcançar outras vidas. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar. Pai, bendizemos o Teu nome, Te agradecemos por esse tempo, pelo privilégio que nos concedeu de aqui, ó Deus, cultuarmos o Teu nome e aprendermos mais do Senhor. Despede-nos em paz, debaixo de Tua graça pelos nossos lares, livra-nos do mal e que nós possamos estar logo mais à noite, cultuando com alegria no coração o Senhor mais uma vez neste lugar. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com cada um de nós, desde agora para sempre. Vá em paz, que o Senhor nos abençoe.